Olá! Você tem tempo para uma reflexão? Não importa se é 2 minutos, ou 5 minutos, ou 10 minutos. Se você não tem, muito obrigado por ter aparecido por aqui, mas se você tem, seja muito bem-vindo. E você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, todos tenham certinho, e também na sequência deixe um comentário. E o assunto de hoje é esse: STF, silenciado pelo bolsonarismo? É uma pergunta. Nós vamos comentar sobre esse assunto, mas vai rodar uma vinhetinha para você ter tempo para fazer isso. Já dá um certinho, se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações e nós voltamos para tratar desse assunto. Vai lá, que é só 10 segundos, e não esqueça, assista o conteúdo até o final. Estou te esperando. Muito bem, antes que eu desenvolver o raciocínio sobre essa temática, eu quero deixar claro que eu sou contra a forma como são indicados esses ministros. Em minha opinião, o presidente não tinha que indicar ninguém, não tinha que ter sabatina de Senado, até porque muitos acham que nem entendem porcaria nenhuma sobre a temática. Em minha opinião, primeira coisa, os ministros do STF seriam empurrados, desembargador, terão um tempo, através de uma eleição dentro do próprio judiciário, aí escolheria a composição da corte. Segundo ponto, no máximo 10 anos de ocupar o cargo e já era, simples assim. Então, a questão é, o STF foi silenciado pelo bolsonarismo? A primeira questão que eu quero discutir com você é que o bolsonarismo é extremamente ingrato, é injusto, porque o STF é um dos que ajudou a criar esse monstro que está aí. Como assim, Luiz Maté? A partir da Lava Jato. Porque só depois que é evidente que tem que fazer essa análise, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário só se movimenta a partir das denúncias. Enquanto isso não chega, eles estão lá esperando que as coisas venham e julgando outros processos que já estão sendo tramitando. Mas a grande verdade é que na Lava Jato eles foram coniventes, inclusive os que foram indicados por Lula e Dilma na manutenção da prisão do Lula. E depois, obviamente, por conta daquele hacker, é que o STF foi rever a sua posição e declarou o Sérgio Moro como incapaz, né, para atuar naquele caso, e derrubou todos os processos do Lula, onde o bolsonarismo insiste, e o próprio Ciro, já falei isso no outro vídeo, vou repetir, ele como advogado, ele diz que os foram anulados, mas que o Lula não foi inocentado. Sim, ele foi inocentado, tá certo? Mas a grande verdade é que depois que o STF viu tudo o que estava acontecendo, eles começaram a correr atrás do prejuízo, porque o próprio STF, de alguma forma, andou riscando algumas cláusulas da Constituição e tomando algumas decisões extremamente equivocadas. Mas a grande verdade é uma só, não há como se iludir. O STF não está em silêncio, o STF está evitando um confronto com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas a grande verdade é que esta conivência dá a entender ao bolsonarismo que o STF silenciou, que o TSE silenciou e que eles estão dominando por conta do exército, etc. e tal. Não vamos dizer que não, que esses ministros não estejam meio amedrontados, mas isso é outra história. A grande verdade nesta contextualização é que eles também estão com sangue nos olhos. Por quê? Em bem verdade, eles deixaram passar essa PEC esdrúxula inconstitucional da questão do ICMS dos estados, porque existe o Pacto Federativo e os estados estão perdendo com isso. Dentre outras tantas cocitas que o Bolsonaro vem fazendo, e o STF, ao que parece, está silenciado e não está se movimentando. Saiu uma outra questão aí do ministro Alexandre de Moraes ter dado substituição de cargo para o Toffoli. Mas o cargo substitutivo não significa que ele deixou a corte. Eu quero acreditar, sinceramente, esta é uma opinião minha, de que o Alexandre de Moraes fez isto para poder sair um pouco da frente do TSE, para poder ir trabalhar no relatório das fake news. E muita coisa vai estourar. Mas agora nós precisamos chamar a atenção do Alexandre de Moraes, porque ele disse, e aí mais uma vez o bolsonarismo é ingrato, porque tinha tudo para caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes havia dito que teve fake news, mas ele fez uma alegação que também não está fora
do ordenamento jurídico, de que quem fez a ação não entrou da forma correta e por isso então eles estavam dando aquela colher de chá de não caçar a chapa, mas ele afirmou que o que se acontecesse em 2022 ia dar até cadeia. A verdade é que está um pouco lento, mas a grande verdade é que tem muita coisa para ser julgada e muita gente que agora se elegeu poderá perder o mandato, poderá não assumir, poderá responder criminalmente, dentre uma série de outros fatores. Então, esse pseudo-silenciamento do STF é, em bem verdade, uma reorganização dentro da Corte para que os processos que lá chegaram, estão chegando, e que vem também os de cunho eleitoral, sejam preparados para serem julgados. E o processo da fake news, por isso Alexandre de Moraes também estendeu esse processo, que ele poderia ter fechado antes das eleições, ele estendeu já para botar todo mundo no mesmo pacote. Então, o bolsonarismo que se cuide, porque muita coisa vai acontecer. E a prova está aí. Muitos vídeos estão caindo, muitas sanções estão sendo impostas e dentre outras tantas coisas que estão sendo feitas. Agora, é preciso entender, e isto nós temos que levar adiante esta pauta depois das eleições, no próximo ano não interessa, com o Lula eleito, se Deus quiser, tem que mudar esta ideia de que um presidente indica um ministro para o STF, porque foi o que o Moro quis, o Moro queria ser indicado para o STF. As indicações do Bolsonaro para o STF resultou nos evangélicos, que o que está mais ou menos andando dentro do ordenamento jurídico é o Mendonça. Esse Cássio com K é um desastre. Então, gente, esse é o recado. O bolsonarismo, de alguma forma, acha que silenciou o STF. Inclusive, esse negócio do Alexandre de Moraes ter cedido o cargo ao Toffoli, os bolsonaristas disseram que derrubaram o Alexandre de Moraes. Não, ninguém derrubou ninguém. É o que eu disse. O Alexandre deve ter pedido essa licença, vamos dizer assim, deixar o Toffoli à frente para poder se dedicar ao relatório das fake news, e muita coisa vai andar e muita coisa vai acontecer, mas nós temos que ficar atentos. E agora tem esse caso da Damares, tem um monte de coisa estourando em cima do bolsonarismo. E é importante que você não tenha medo dessas ameaças do Bolsonaro, de aumentar o número de ministros, de fazer, de acontecer, o legislativo, porque isso tem que passar pelo legislativo. Só que isso é uma cláusula pétrea na Constituição. Então, realmente, só com um grande golpe é que o Bolsonaro vai conseguir fazer alguma coisa, se eleito. Se eleito, que a tendência é não. E não eleito, então, pior ainda. Mas é isso aí. O STF silenciou, o bolsonarismo silenciou o STF, ou STF silenciado pelo bolsonarismo, é balela. O STF, a maioria dos ministros está com sangue nos olhos por todos os desaforos que o Bolsonaro e o bolsonarismo já causaram e todos os transtornos. A justiça virá. Temos que ter paciência, é assim o ordenamento jurídico no Brasil, mas as coisas acontecerão. É só uma questão de tempo e o mais importante agora é foco na eleição, eleger o Lula desse segundo turno para as coisas voltarem ao normal, tá bom? Então tá dado o meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade dói em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.